Muito bom. Boa noite. Para hoje nós temos uma reflexão a fazer sobre o caráter de Deus e como isso nos afeta de alguma forma, como que a nossa fé pode estar depositada no caráter de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mesmo remotamente podemos estar juntos e compartilhar este momento e podemos ler a Tua Escritura em liberdade e transmitir os Teus conceitos, os Teus pensamentos, os Teus projetos, os Teus planos e a Tua atividade, Deus, de forma livre. Abençoa aqueles que de alguma forma não podem fazer isso regularmente ou publicamente, que em tudo sejam comados pelas Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Você já parou para pensar por que alguém confia em outro alguém? Qual que é a razão de que você confie em alguma pessoa? Poderiam ser as leis do momento. Por exemplo, por que você confia no juiz? Por causa do caráter do juiz? Porque ele é o juiz A ou o juiz B? Ou por causa das leis? Na realidade, ele está, a confiança está depositada justamente no sistema legal e não tanto na pessoa. Já imaginou se nós fôssemos confiar no juiz apenas porque o fulano ou o perengano? Seria um desmande, porque se o juiz é bom, então você confiaria nele. Agora, se o juiz é ruim, é mau caráter, então você não poderia confiar no julgamento dele. Para isso que existe a lei, para isso que existem os recursos, para isso que existem todos os pesos e contrapesos do sistema democrático no qual vivemos. Agora, o que nos faz pensar de que Deus é digno de confiança e por que nós poderíamos, de alguma forma, depositar nossa vida nele? Repare que ele demanda de nós a vida inteira. Ele não demanda de nós apenas um horário, um momento, um minuto, alguma decisão momentânea e mágica que transforma todo o nosso viver. É muito mais do que isso. Jesus demanda a nossa vida. Que se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perder. Essa que é a regra do reino, a lei do reino é essa. Então, qual que é o direito, no que está baseado isso que ele faz de pedir completa confiança, extrema confiança? Nós temos um relato muito interessante no livro de Jeremias, capítulo 33. Eu não vou ler o capítulo inteiro, pode-se fazer uma leitura mais tranquila depois em casa, mas é um capítulo relativamente curto, tem 26 versículos, e ele nos traz uma promessa muito linda de restauração. O povo tinha sido punido, castigado pelo seu próprio pecado e tinha sido levado cativo. Então Jeremias toca viver justamente essa segunda parte. E qual que é a reflexão de Jeremias e qual que é a mensagem que este profeta tem a trazer? Repare no meio do capítulo, ali no versículo 11, porque se tem 26 versículos, mais ou menos a metade ali no 11, né? Nós vamos encontrar uma joia da Escritura. Não que isto seja mais importante que o outro, mas no sentido em que ele esclarece muito, que é um texto poético, ou seja, aí, como todo texto poético, ele traz certo viés de aprofundamento, nos emociona, nos afeta de forma diferente, é um texto especial. E esse texto ali em Jeremias 33:11 diz assim: "Dêem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre." Esse é um texto muito lindo, está cheio de graça por tudo quanto é lugar.
está cheio de bondade, está cheio de fidelidade. No mundo em que a moeda tem que ser respaldada por um monte de leis, a amizade sempre está colocada em juízo, você sempre está desconfiado das outras pessoas, ter alguém em quem poder confiar faz uma diferença tremenda. Repare que o cântico, o poema que Jeremias coloca no meio, é uma instrução, é um imperativo. Deem graças, agradeçam. Hoje está de moda falar gratidão, não mais dizer graças a Deus, não, gratidão, como se você pudesse agradecer a uma coisa que não tem pessoa, como o universo, as regras gerais da física ou qualquer outra coisa assim, Mas o que a Escritura nos propõe é a identificar-nos, a associar-nos com o Senhor dos Exércitos. Deem graças a quem? Ao Senhor dos Exércitos. É específico, não é assim uma gratidão em aberto a todas as forças e potestades externas a mim, ao acaso, que vai nos proteger quando andarmos distraídos. Eu gosto muito dessa música. Não, deem graças ao Senhor dos Exércitos. Agora, olha só que paradoxo, e traz isto para a situação em que nós vivemos hoje, onde sempre o argumentinho diz: onde está Deus no meio da pandemia? Onde estava Deus no Holocausto? Onde estava Deus na Primeira Guerra Mundial? Onde estava Deus? Bom, onde estava Deus no exílio? Esta é a situação de Jeremias. Eles tinham sido arrasados. Se você lê Salmo 137, é um salmo terrível, de uma pessoa muito triste, porque ele tinha visto os babilônios entrando, arrasando cidades inteiras, o templo foi devastado, não? Mas, por exemplo, abrindo as mulheres grávidas de cima e embaixo com a espada. Então, onde estava Deus? Essa que é a pergunta típica. Qual que é a reação de Jeremias? Deem graças ao Deus dos exércitos. Hoje talvez poderíamos dizer, louvem ao Deus da medicina. Ao Senhor que é o médico dos médicos, Jeová Deus, que é o rei por cima de todas as coisas. É um paradoxo, mas fala de fé. Agora, como que uma pessoa como Jeremias, arrasada pela dor, se você lê Lamentações, por exemplo, você vê que um homem arrasado pela dor, parece que um arado passou por cima dele. Como pode ser que Jeremias diga: deem graças ao Senhor dos Exércitos? Como pode dizer isso? Se eles estavam presos, como ele pode se atrever a dizer isso? Como que ele pode chegar a dizer que ele é bom? Não faz sentido, não encaixa. Tem aí, ou o cara estava completamente louco, ou ele tinha descoberto alguma outra coisa diferente. Tinha achado um propósito. Talvez as peças se encaixassem de forma diferente. O que acontece é que os profetas vinham alertando tempos e tempos e tempos a uma nação que era apenas nominalmente era monoteísta, mas na prática ela sempre foi politeísta. Ela nunca conseguiu se desvencilhar de adorar outros deuses. Chame-se como se chama. Ela nunca conseguiu se desvencilhar de ter outras divindades, de ter outras paixões, de ter outros amores, desde o ponto de vista do relacionamento com o divino, com o espiritual. E esta situação os levou ao exílio. Foi esta situação marcante o que fez com que eles, como castigo por causa do pecado deles, fossem abandonados à própria sorte. Abandonados à própria sorte. Por quê? Porque eles, havendo decidido viver longe de Deus, nada mais óbvio que um Deus que é todo um gentleman, simplesmente deixa o ser humano seguir o seu caminho. Quer? Então vá. Nós encontramos isso melhor relatado em Romanos 1. Se o ser humano quer fazer uma coisa, tudo bem, pode ir e fazer. Não me chame. Pode ir, está sozinho, está por conta. Paulo repete 3 vezes: estão abandonados, Deus os abandonou. Por quê? Porque há uma decisão do homem em abandonar a Deus. Logo, Deus pode fazer o quê? Não, vai trazer você pela força, arrastar, prender, trazer, pegar com um gancho. Você vai estar aqui. Não. Então, essa é a ponta do novelo com a qual
Jeremias começa a entender por que ele consegue manter a fé no Senhor dos Exércitos, tendo sido arrasados por um dos maiores exércitos daquele momento. Esse é o início, essa é a ponta pela qual começamos a entender. Mas há algumas coisas que ele diz antes para chegar nesse versículo que são muito interessantes. Uma das coisas que Deus fala pela boca de Jeremias, lembremos que isto é uma promessa de Deus, né? Jeremias, então, de alguma forma é tocado pelo Espírito de Deus e ele começa a falar este oráculo, alguns diriam, né? Então, no versículo 2, nós vemos: assim diz o Senhor, né, que fez a terra, o Senhor que a formou e firmou. Seu nome é Senhor, Jeová, Yahvé. Né? Clama a mim e responder-te-ei, te ensinarei coisas grandes e profundas que tu não conheces. Esse início da profecia, essa primeira colocação das palavras de Deus na boca de Jeremias, revela muito do próprio Deus. E essa que é a questão justamente desta mensagem. Quem que é esse Deus para que nós possamos confiar nele? Porque ele me abandonou. Quem que é ele? Quem ele é? Nós colocamos a Deus em tela de juízo e aí o que diz? Diz, bom, olha só, assim diz o Senhor que formou a terra. Você não estava lá quando formou a terra, que a afirmou, colocou no seu lugar firme. Né? Porque queira ou não, por mais que estejamos girando e girando e girando, é o lugar mais firme que conhecemos. Né? Diz, eu vou te ensinar algumas coisas, você vai ter que clamar a mim. Eu vou te ensinar algumas coisas. Muito bom, se você quiser parar de ouvir esta pregação agora, você pode. Você quer clamar a Deus? Pare tudo e clame a Deus. Deus quer se revelar. Essa é uma questão da natureza de Deus. Essa é uma característica da natureza de Deus. Deus quer se revelar, Ele almeja se revelar, Ele deseja se revelar, Ele quer estar com você. Quem não é rebelde vai querer justamente que Deus se lhe revele. Então, clama-me e eu te ensinarei, te responderei, te direi coisas grandes e insondáveis, profundas, que você não conhece. Então, ele vai começar a destrinchar essa coisa grande e insondável, ele vai começar a destrinchar, porque pairava sobre eles uma dúvida: como é possível que o Senhor nos abandone? Como é possível que Ele tenha deixado que Jerusalém seja arrasada e arada, literalmente arada, né? E não ficasse nada? Né? Como é possível? O lugar onde Deus tinha feito sua morada. Se nós lemos os Salmos, nós vemos que Deus tinha abandonado Siló e agora estava em Jerusalém e era o lugar onde ele se manifestava. Então, há umas dúvidas para a pessoa de fé. Não estamos falando para alguém de fora, estamos falando para alguém de dentro. Há umas dúvidas. Ele diz, bom, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servir de defesa contra as rampas do cerco e a espada na luta contra os babilônicos. Elas ficarão cheias. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. A primeira coisa que Deus faz é mostrar que o problema do pecado desta sociedade era seríssimo, não era brincadeira. Diz, olha, vocês levantaram um cerco contra os babilônios, mas acontece que eu levantei os babilônios para castigar vocês. Então sabe o que vai acontecer? Vão ficar cheias de cadáveres, literalmente ficaram cheias de cadáveres. Na defesa pela sua cidade santa. Isso é por causa do que tinha acontecido antes, e um povo que tinha abandonado a Deus, e Deus é zeloso, ainda zeloso pelo seu povo. Nós vamos ver isso, vamos desvendar isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa, diz, o problema de vocês é seríssimo. Está de moda não levar a sério o problema do pecado, simplesmente não chamamos mais de pecado. Chamamos de qualquer outra coisa. Eu acho que já falei até demais disso, né?
mas não nomeamos o pecado, não se nomeia como tal, não se diz que é pecado. Não, isso não, é um estilo de vida diferente, é dele, você tem que respeitar. Sim, a gente respeita, mas uma coisa é a gente respeitar a pessoa e outra coisa é dizer, olha, eu respeito a pessoa, mas isso daí não está certo. Tá? Pode que não esteja na lei, mas não está certo. Versículo 6. Depois desse solavanco que você leva quando você lê isso, você diz, ele vai abençoar a gente. Não, primeiro vai vir uma grande destruição. O versículo 6, ele dá uma mudança, diz, todavia. Essas palavras, quando a gente lê qualquer texto, mas especialmente a Bíblia, você repare, porque aí vem uma mudança. Ele vem num sentido e aí ele vai começar a construir outra coisa. Aquilo lá tem que ser resolvido. E agora vamos para o outro. Trarei restauração e cura para ela. Trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Ele começa a enumerar um conjunto de consequências da intervenção de Deus na história deste povo. Este povo tinha sido arrasado, sim, por causa do seu pecado, sim, por causa da sua desobediência, sim, por causa da sua maldade, sim, por causa da sua prática de adoração estranha, sim. Mas isso não muda um milímetro da posição de Deus, não muda um trisco da natureza divina. A natureza dele não muda, essa que é a questão. Ele pode mudar de estratégia, mas não muda de natureza. Se ele mudasse, sendo Deus perfeito, então ele não é perfeito, ou ele não era, ou ele deixou de ser. Né? Então Deus não muda, ele pode mudar a tática, a estratégia, a forma. Mas ele continua sendo Deus. E nessa questão de continuar a sendo Deus, ele continua com o seu propósito. E isso nos leva de novo àquele versículo que estava mencionando hoje. Então, primeira coisa que ele faz. A primeira é tratar do assunto do pecado. Sim, isto vai ser destruído. Pronto. Segunda coisa, né? Vai trazer restauração e cura. Falávamos a semana passada de cura e salvação. Agora falamos de cura e restauração. A alma do homem precisa ser curada. Todos nós. Não é a fulano precisa de cura. Não. Todos nós precisamos de que nossa alma seja curada. De que nosso espírito, nossas emoções sejam tocadas pelo Mestre. Quando lá no Apocalipse diz, enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, isso é bastante abrangente. Claro que se referia, em primeira instância, àqueles que tinham sofrido por causa da destruição. Mas ele é bem abrangente. É um texto no qual você pode descansar e dizer, Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Mas esse consolo, vamos dizer assim, esse conforto escatológico, ou seja, do final dos tempos, não é a única esperança nossa. Na realidade, nós podemos contar com isso já. Começar com a nossa vida em particular. Nós precisamos de cura agora, Ele está interessado em curar-nos agora, em chegar a nossa alma agora, não amanhã. Olha só que coisa mais bonita que ele diz. Diz, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Segurança. Eu acho que aqui no Brasil dificilmente nós temos essa sensação de insegurança ao ponto que eles estavam falando. Claro, nós conhecemos algumas situações no Brasil que são de extrema insegurança. Nós pensamos em alguns bairros meio complicados, em algumas situações onde você tem bala perdida, onde tem sequestro, onde tem violência. E sim, quando você tem algumas estatísticas que indicam que há mais mortes
né, do que em certas guerras civis de alguns países, sim. Cabe o parênteses de que, na realidade, você tem que observar mortes por 100 mil para você tirar um número bom, né? Mas, independentemente disso, sim, há bolsões de insegurança. Mas, em regra geral, o Brasil é muito tranquilo, muito seguro. Você não se sente inseguro. Você não sente que a qualquer momento vão mudar as leis do país de forma tal que o que era legal até ontem agora vai ser ilegal. Você não tem esse tipo de insegurança. Você não tem insegurança no sentido, olha, terminei de pregar, agora vou ser preso, tá? Porque eu falei umas verdades que ofendem o governo de turno. Não, você não tem essa insegurança. Você não tem essa insegurança que de repente um país vizinho vai vir e vai invadir o Brasil, até pelo tamanho dele, né? Que vai vir e vai arrasar e arrancar com tudo. Você não tem. Mas ele sim, sendo um paizinho muito pequenininho, um estado tampão, né, entre vários impérios que mudaram ao longo das épocas, o que depois veio se chamar de Palestina, né? Era um estado tampão e reinava a insegurança. E Deus promete, vou encher vocês de segurança, vocês vão habitar seguros, tranquilos. E isso é tremendo, ter essa segurança. Talvez nós não tivemos essa segurança na infância. Talvez nós não sentimos essa segurança, às vezes, na nossa formação, na nossa educação. Mas Ele quer nos dar essa segurança. Ele quer estar, ser presente, ser aquele que traz a segurança. Mudarei a sorte, versículo 7, mudarei a sorte de Judá e de Israel. Israel era o primeiro a ter sido levado em cativeiro, Judá o segundo, e os reconstruirei como antigamente. Olha só que bonito. Mas isso daí, se bem é muito importante e muito relevante para a cultura deles, não se compara com o que vai vir logo a seguir. Agora, por que era importante mudar a sorte de Judá e Israel? Judá eram as duas tribos do sul, pequenininhas, Israel, as 10 tribos do norte. Era importante porque Deus não abandona. Todo o texto trata disso. Deus não abandona. Deus não abandona. O homem abandona Deus, mas Deus não abandona. É disso que se trata. Deus está sempre presente. Tem uma ilustração muito bonita, né? É só uma parábola, né? A parábola não obrigatoriamente ela é verdade. É uma ilustração bonita, nada mais, de alguém que chega onde tem que chegar no final da história e ali se encontra com Deus e ele está meio nervoso com Deus porque diz, olha, está vendo as pegadas ali, essa minha vida toda, diz, mas olha, diz, lá atrás o Senhor estava comigo, é verdade, eu estava com você, diz Jesus, que bom, né? E mais para frente, mas ele continua nervoso, né? Diz, mas por que está nervoso? Mas porque está vendo essas pegadas aí? Olha só, em lugar de 4 tem 2, somente 2 pegadas, teria que haver 4, porque o Senhor falou que ia estar sempre comigo. Ah, sim, diz, essas 2 pegadas são quando eu te carregava no colo. Então, é só uma ilustração, evidentemente. Mas eu acho que mostra muito o caráter de Deus. É válida por causa que mostra o caráter de Deus. Eu vou reconstruir como antigamente. Há uma necessidade do povo de se sentir reconstruído, mas há uma vontade, um interesse de Deus em reconstruir. Mas olha só o que vai vir agora. Versículo 8. Diz, eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Quando falamos de que o problema do pecado tem que ser tratado, soa muito duro e tem que soar muito duro, de que o pecado é um problema muito grave. E neste caso tinha levado à morte, tinha levado à destruição, tinha levado ao exílio, tinha levado ao isolamento e um monte de outras coisas negativas. Tudo isso é verdade. Todavia, essa é somente uma parte. Mostrar um Deus que apenas se ira com o pecado e que, como consequência do pecado, ele tem que se afastar, e afastando as coisas fica muito ruim, lembre-se sempre disso, as coisas não estão piores, porque a graça de Deus está sempre se manifestando em todas as coisas, por meio da lei, por meio da polícia, por meio de um monte de outras coisas, tá? Então, a graça sempre está se manifestando, né? Então, quando ele se afasta, a única coisa que fica é coisa ruim. Então,
parte do castigo pelo pecado é esse afastamento, porque Deus não pode coabitar com o pecado. Mas não é toda a solução. Deus volta para o pecador. Deus se volta para ele. Não é somente que o pecador tenha que se voltar para Deus, mas Deus se volta. Isso chamamos de misericórdia, porque nós ficamos na miséria. Nós ficamos na miséria. Quando escolhemos o caminho do pecado, ficamos na miséria. Simples. Não vamos complicar. Né? E aí o que faz Deus? Deus se aproxima. Deus se achega. Ele chega junto. E aí que vem, purificarei de todo o pecado. Olha só que frase linda. Né? Deus, por meio de Jeremias, ele poderia ter falado, eu farei com que vocês fiquem puros. Seria válido. Né? Eu enviarei profetas que eles ensinem um caminho da retidão, por exemplo, também ficaria bonito. Né? Eu ensinarei a vocês um novo caminho, também seria lindo, seria joia. Né? Eu darei novas leis, ótimo, uma reforma, que bom. Não, eu purificarei. Eu vou purificar. Você não tem, às vezes, algumas pessoas guardamos coisas que deveríamos ter jogado fora, mas não jogamos fora porque tem algum valor emocional, sentimental naquela coisa lá, né? Seja lá o que for. E quando nós fazendo uma limpeza, que nem nos tocou fazer uma limpeza, né? Encontramos aquela coisa perdida que tanto nós gostávamos, né? E nós ainda continuamos a gostar. Nós temos que fazer a única coisa possível, pegar e meter a mão na sujeira. Não tem jeito. Tem que chegar e tem que limpar, purificar. E isso que Deus faz, isso que Deus fala que faz, isso que Deus se compromete a fazer, é isso que Ele faz. Quando diz, eu purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim. A primeira coisa, vou purificar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Né? É um trabalho de limpeza, feito pelo próprio Senhor. Então, ele está falando para o povo, e nós fazemos bem em ler isso como para o povo. Todavia, podemos fazer a leitura pessoal. Tem andado longe, tem se sentido abandonado, por causa do seu próprio pecado? Olha só, aqui tem uma promessa bonita, linda, simples demais. Ele vai purificar. Ele vai chegar e vai purificar. Não disse lá em cima para você clamar a Ele que Ele vai lhe ensinar um par de coisas que você ainda não conhece? Bom, talvez essa coisa que ainda não conhece é a misericórdia de Deus. Talvez tenha falado muito da misericórdia de Deus, mas não a conheça. E talvez seja o momento de conhecê-la. Então, volte-se. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, tá? Todo o pecado de rebelião, não? E diz, e perdoarei todos os seus pecados, agora sim, de rebelião contra mim, porque eles se rebelaram. Esse é o grande pecado. Porque a feitiçaria que era praticada, as orgias que eram praticadas, a adoração errada que era praticada, tá? A veneração a ídolos que era praticada, o não guardar o sábado, que era uma prática regular deles, né? Abandonar a congregação e blá blá blá, tudo aquilo lá que está relatado, tá? Tudo isso é rebelião. Tudo isso é rebeldia. Tudo isso é andar dando coisas contra Deus. Aqui em português nós temos uma frase muito interessante que fica dando murro em ponta de faca. Tudo isso é dar murro em ponta de faca. Tudo isso é rebelião. A faca vai ganhar. A faca vai vencer. Você pode se rebelar contra Deus, faz parte da sua liberdade. Faça. Tudo bem. Está errado. Está errado. Agora, qual que é a solução? Primeira coisa, eles precisavam curtir, no sentido como se curte o couro, o caminho que eles tinham escolhido andar. Tinham escolhido andar longe de Deus. Eles precisavam ver as consequências disso. Essa é a primeira coisa natural que acontece por lei natural. Se eu solto esta xícara, ela cai. É uma lei natural. Se você se afasta de Deus, você está sozinho, está por conta, vão vir consequências. A outra coisa, Deus se aproxima e Ele diz que vai limpar, vai purificar. Mas é uma terceira coisa que é extremamente bonita. Porque falta coisa.
há um afastamento, uma distância. Agora, quem que cobre essa distância entre Deus e o homem? Quem que cobre? E essa palavrinha tão mal interpretada é a que coloca tudo em ordem. Diz, eu perdoarei. Perdoar é doar de si mesmo, é doar de si, tirar um pedaço de si para complementar o outro que não conseguiu. É o que você faz quando seu amigo falha com você. O que você faz? Você o perdoa, você dá de si. Você entrega um pedaço de si. Você está. Não é isso que nós sentimos quando somos magoados? Né? Não queremos perdoar, porque não queremos continuar a dar de si, porque nós temos dado muito de nós. Mas justamente a solução passa por aí, por perdoar. E é o que Deus faz. O ser humano, especificamente aqui, tanto Judá quanto Israel, primeiro Israel, depois Judá, escolheram um caminho ruim, um caminho errado. Escolheram se afastar de Deus. E com isto foi se criando um vazio, uma separação, um abismo cada vez maior. É como uma erosão, né? Cada vez maior, cada vez mais profunda. Ao ponto tal que este ser humano pequenininho não consegue refazer o caminho, porque não há mais como fazer o caminho. Então Deus doa de si. É Ele que faz o restante do caminho. Aí ele continua, né, dizendo de outras consequências, né? Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela, elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Olha só, que coisa linda. Não é uma restauração meia boca, não é uma daquela coisa feita para inglês ver. Ele vai voltar a sentir orgulho da sua nação, a sentir aquela, vai ser uma fonte de alegria e de louvor. Os outros, as nações vão ver isto, vão ficar extremamente alegres, felizes. Isso fala de um milagre que obviamente ainda não aconteceu, ainda virá acontecer. Nessa questão, nisso que ele está falando, que ele chega nesse cântico no meio que diz: "Dêem graças ao Senhor os exércitos, pois Ele é bom." Eu acho que agora nós conseguimos encaixar certinho a ideia de que Ele é bom. E seu amor leal dura para sempre. Eu não sei se alguém já te falou que não dá para confiar em Deus, porque Deus é bravo, porque Deus é irado. Eu não sei quais são os caminhos tomados a esse respeito. Mas sempre há o zum de que Deus não é digno de confiança. Mas na realidade é todo o contrário. Sempre há a pergunta simplista demais: onde está Deus? Cadê Deus? Quando não há uma análise real do que sim tem acontecido. Então, se tem andado longe dos caminhos de Deus, se de alguma forma a sua esperança tem se esvaído, se de alguma forma você tem sido tentado a pensar que Deus não está presente, que Ele não cuida de você, que Ele não é um Deus amoroso, que Ele se parece com os pais terrenos, que Ele não, etc., não cumpre o que promete, blá, 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 blá. Primeira coisa, lembre-se desse texto. Ele é bom. Como diziam os puritanos o tempo todo, Ele é bom. Né? O seu amor leal dura para sempre. Faz parte da sua natureza. Faz parte da sua essência. Faz parte daquilo que o define como Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. E o que fazer então se tem andado por caminhos ruins? Salmo 137, com isto encerramos, nos traz a resposta. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio
redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele é quem pagará o preço por nós. Isso me enche de alegria, basicamente. Isso me traz tranquilidade porque eu cada vez me conheço mais e cada vez eu sei que eu não sou digno de confiança. Cada vez mais eu sei que eu não sou tudo aquilo que eu poderia ou deveria ser. Mas cada vez mais eu conheço de que no Senhor há amor leal. No Senhor. Apenas no Senhor. Quando a juventude nos vai deixando, nós vamos vendo de que o digno de confiança é o Senhor. Quando os anos vão chegando, nós vemos que a redenção completa vem do Senhor. Não apenas a redenção em termos teológicos, em termos teóricos, sino a redenção da minha alma, da minha vida, do meu viver, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Ele é o meu Senhor. Então o conselho é: ponha a sua esperança no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor. Pare de acreditar em outra coisa. Pare de acreditar em que Deus não está presente, de que Ele não se importa, de que Ele não se interessa, de que Ele é um Deus bravo, de que não se pode chegar a Ele, etc. Ponha a sua confiança, a sua esperança no Senhor. É Ele quem redime o seu povo de todas as suas culpas, de todas elas, sem deixar nenhuma para trás. Que Deus possa estar nos abençoando, que tenhamos uma semana de esperança, de depósito de esperança consciente e que sejamos úteis na expansão dessa esperança para todas as pessoas. Amém.